Muito bem, pessoal, esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre a fronteira de possibilidades de produção. A gente está representando aqui diversos fenômenos econômicos com base nesse instrumental, mostrando o seu poder de explicação. Pois bem, o último foi o efeito de avanços técnicos ou tecnológicos sobre o bem-estar da sociedade. Mas eu terminei o vídeo falando de uma forma de desemprego, ou de uma forma de realocação de mão de obra entre setores. Pois bem, esse é o problema mais sério com que se deparam as economias avançadas, na medida que o avanço tecnológico é muito acelerado ali. Então, retomando o exemplo que a gente estava falando no último vídeo, ao observar um avanço na produtividade, na tecnologia disponível para a produção do bem X, a gente desloca essa fronteira de possibilidade de produção de modo que ela tem um ponto mais elevado aqui como produção máxima do bem X. Ao criar essa nova tecnologia, imediatamente uma economia que estava antes em pleno emprego dos fatores, ela está agora aquém da nova fronteira de possibilidade de produção. Portanto, ela cria essa situação de desemprego. Pois bem, ela gostaria, nesse caso, de migrar para um ponto B, hipoteticamente aqui, sobre a nova fronteira de possibilidade de produção. Como eu disse anteriormente, isso implica uma produção maior do bem X e também uma produção maior do bem Y. Mas como isso é possível se o avanço tecnológico só ocorreu no setor X? Ora, isso é possível porque o setor X elimina ou de alguma forma libera recursos que passam a não ser necessários mais ali para a produção do bem Y. Mas para que um trabalhador saia do bem X e venha trabalhar no setor Y, ele precisa ser retreinado. Então, o desemprego tecnológico, o desemprego com que se deparam as principais economias avançadas no mundo, é decorrente dessas frequentes mudanças tecnológicas que fazem com que mão de obra se torne ociosa num setor e precise ser retreinada, requalificada para assumir funções no outro setor. Tá, então esse é o terceiro exemplo que a gente queria demonstrar. O quarto é a armadilha da pobreza e os caminhos para um país acelerar o seu crescimento. Ora, nesse caso aqui, a gente vai se concentrar na interpretação desse gráfico, em que o bem X passa a ser a soma de todos os bens de consumo, alimentação, moradia, vestuário, bens que a gente precisa para sobreviver. E o bem Y passa a ser os bens de produção, então máquinas, equipamentos, tratores, que vão ampliar a minha capacidade produtiva na medida que eu os produzo. Pois bem, o que a gente observa na maioria dos países pobres é que essa fronteira de possibilidade de produção, na verdade, ela está aqui muito abaixo, num ponto muito limitado. E faz com que as escolhas dessa sociedade sejam muito concentradas na produção de bens de consumo. Então, se você tomar uma economia da região subsaariana da África, a maior parte dos recursos ali são empregados para a produção de alimentos. E mesmo assim, uma boa parte da população passa fome. Ao escolher um ponto aqui tão próximo do máximo possível de bens de consumo, essa sociedade acaba produzindo muito poucos bens de capital ou bens de produção. Então, ela consegue aqui YA, que é muito pequeno. Então, ela amplia a cada ano a quantidade produzida de ferramentas e de equipamentos, ela amplia muito pouco a sua capacidade produtiva global a cada ano. Isso faz com que, se esse ponto A representava a economia no ano de, digamos, 1980, em 1990, essa fronteira de possibilidade de produção cresceu pouco e a economia continua aqui. No ano 2000, essa fronteira de possibilidade de produção cresceu também pouco, porque a cada ano o estoque de equipamentos, de ferramentas que está sendo produzido ainda é muito pequeno para ampliar, deslocar, fazer mais acelerado o deslocamento dessas fronteiras de possibilidade de produção. Então, essa situação permanentemente aqui de pequenos deslocamentos nas suas possibilidades caracteriza o que os economistas chamam de armadilha da pobreza.
Uma vez que você é pobre, é difícil sair da situação de pobreza. Na medida que um país é pobre, é difícil que ele saia sozinho, ou seja, sem ajuda externa, da circunstância de pobreza. Isso é diferente do que acontece, por exemplo, em países como a China, em que a gente sabe que a China investe aproximadamente 40% ou 45% do seu produto interno bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas geradas na economia, quase 40%, ou talvez até em alguns anos até mais que 40%, são dedicados à produção de máquinas e equipamentos, na forma de novos investimentos. Então, a economia está muito próxima de empregar uma vasta gama dos seus talentos e dos seus fatores na produção de bens de produção, na construção de novas fábricas, de novos equipamentos e assim por diante. Isso faz com que, se essa é a situação da economia, digamos, nos anos 80, nos anos 90, a fronteira de possibilidade de produção já deu um enorme salto, porque a cada ano está sendo produzido mais máquinas, mais equipamentos. Nos anos 2000, a gente já tem a fronteira de possibilidade de produção dando ainda um salto muito maior. Portanto, a capacidade de uma economia de organizar, direcionar os seus esforços para a produção de bens e investimento faz com que a economia consiga dar grandes saltos nas suas possibilidades de produção. E isso acaba se traduzindo em taxas de crescimento bastante elevadas. Tá? Esse daí é o nosso exemplo quarto. E o último exemplo diz respeito às vantagens comparativas, a teoria das vantagens comparativas desenvolvidas por um economista britânico chamado Davi Ricardo, que era conterrâneo do Adam Smith, o chamado pai da economia. Para discutir esse exemplo, nós vamos preferir fazê-lo na sala de aula, mas a gente já vai adiantando que a gente vai utilizar o mesmo arcabouço de fronteiras de possibilidade de produção. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha sido útil nos estudos de vocês. Um abraço e até a próxima.